Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo a essa nossa última aula. A semana toda falamos sobre essas dicas de planejamento de vida 2026. Demos várias dicas, 7 dias dando dica e hoje temos essa aula final. Mas eu quero começar com uma pergunta. Onde você gostaria de estar em 2 de dezembro, estamos em dezembro, né? De 2026. Você saberia me responder com clareza ou tem aquela dúvida, aquele aperto no coração? Porque a gente precisa ter essa resposta na ponta da língua. Tem uma frase que o pessoal sempre fala aí no desenvolvimento pessoal que diz que aquele que não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas nós, como somos servos do Senhor, nós planejamos e apresentamos a Deus sim. Seja bem-vindo aqui ao meu canal, Tempo com Deus, onde transformamos esses minutinhos em milagres. E aqui falamos sobre a palavra de Deus, onde procuramos sempre crescer nessa sabedoria e conhecimento, que Jesus crescia em conhecimento e sabedoria, tanto vertical como horizontal. E hoje, comprometido, a gente vai estar falando sobre esse planejamento de 2026, como a gente vai fazer esse planejamento a partir das dicas que nós demos aqui, e a gente vai estar falando sobre isso. Então pega seu papel e caneta para a gente começar a fazer esse planejamento sem delongas, sem demora. Já está no horário do almoço, pessoal, né? Provavelmente você já chegou da tua igreja, da IBD, ou do culto da manhã, e você já está cheio de fome, né? Mas segura um pouquinho a onda aí e vamos para o nosso planejamento. Tem uma coisa interessante que, como eu estudo neurociência também, tem uma coisa muito interessante do nosso cérebro. Quando a gente não tem certeza, o cérebro não tem certeza do futuro, do amanhã, então ele libera cortisol, é um hormônio do estresse, e aí ficamos estressados. Mas quando a gente tem essa certeza, quando nós escrevemos o planejamento, então ativa o córtex pré-frontal, que é a parte onde tem o foco e planejamento. Então, por isso que a gente precisa sim planejar o nosso futuro. E, claro, apresentar a Deus como está lá em Provérbios 16:3. Escreva o seu planejamento e apresente ao Senhor. Provérbios 16:3, o próprio Salomão já nos indica isso. Então, pega seu papel e caneta e vamos, sem delonga, para a nossa aula. Então, como vai ser a nossa aula? Eu dividi essa aula no método de 3 passos. Primeiro, a gente vai estar falando sobre dessas 7 dias que nós damos dica. Então, eu condensei em 3 pilares, um método para a gente entender de forma bem pragmática e prática. Primeiro, vamos falar sobre identidade, que é a base invisível, que é a base de tudo. Depois a gente vai estar falando sobre a mordomia da vida, onde dentro da mordomia da vida vamos falar sobre finanças, família e saúde. E por fim, o terceiro pilar, nós vamos estar falando sobre essa execução, como a gente vai executar esse pilar para poder termos então esse planejamento cristão de 2026. Então já está com papel e caneta na mão? Acredito que sim. Então vamos já começar a nossa aula. Já começou, aliás, né? Então vamos para o primeiro pilar, que é a identidade, que é a base invisível, onde tudo começa. Tudo começa na identidade. Então vamos para a nossa primeira base, o primeiro pilar, que é a base invisível. A base invisível, ela está atrelada ao quê? A nossa identidade, a nossa espiritualidade. O maior erro que nós cometemos, cristão, não estou falando nem quem é cristão, é começar a planejar que eu quero isso, eu quero aquilo, mas esquece que nós somos filhos. Então nós temos que perguntar ao nosso pai o que ele deseja para a gente para os próximos dias. É muito simples assim. Se você tem um pai, você pergunta ao pai, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, o que o senhor acha? Pergunta primeiro ao seu pai. A gente quer planejar as coisas sem antes ter um direcionamento. Então tudo começa na base. Uma casa, ela não começa no telhado. Uma casa, ela começa na base. Então a gente primeiro somos filhos, primeiro tem que ter essa identidade. Nós somos filhos. Aqui em Efésios 2:10, a Bíblia diz que somos feitura deles, criado em Cristo Jesus, recriado em Cristo Jesus, fomos adotados e agora recriado em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras. Então temos obras a ser feitas. Então, para entendermos isso, temos que perguntar ao nosso Criador qual a obra que Ele deseja que nós façamos para aquele período, para aquele momento. Então, o primeiro ponto é você entender quem você é. Você é filho, logo você tem que perguntar ao seu pai. Você não planeja para ser alguém, você já é alguém e por isso você planeja, mas aí você vai ter que perguntar, né, ao seu Criador, no caso, o nosso Abba, o que quer. E aí, depois a gente vai para a espiritualidade, né? Aí é a questão da gente separar
de orar, fazer um jejum nesses dias que está faltando para terminar esse ano. Separa, faz um propósito com Deus para perguntar o que ele deseja, qual a direção que ele deseja para os próximos anos, por quais os próximos passos, rever o que deu certo, se deixa no planejamento, se não deixa. Então, a primeira coisa é entender, nós somos filhos, adotados, recriados em Cristo Jesus para boas obras, e aí precisamos de um direcionamento. Não dá para ser o que eu quero. A gente quer muita coisa, quer viajar, quer ter carro, quer ser rico, a gente quer ter outros ministérios, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas entender que não é a nossa vontade, mas que seja feita a vontade dele. Mas para isso, a gente precisa entender que nós somos filhos, temos um propósito bem específico, bem particular aqui nessa terra. Ele fez um alto investimento em nós, nos dando dons e talentos. Se você ler 1 Coríntios, fala dos dons e talentos, Efésios, nós lemos aqui, é criado para boas obras, mas tem os ministérios, enfim. A gente precisa entender o que ele quer para a gente, para os próximos passos, para os próximos dias. Então, o primeiro ponto é entender que essa é a identidade. Nós somos filhos, imagem e semelhança, adotados e recriados em Cristo Jesus para boas obras. E entender que nós somos espirituais, então precisamos ter essa intimidade com ele, essa busca, fazer um propósito. É palavra, é oração, é meditação, é jejum, pelo menos uma vez na semana para esse propósito, para ele nos dar essa sensibilidade, essa clareza do que ele deseja para a gente, para os próximos passos. Então esse é o primeiro pilar. É a base invisível de tudo. Não é simplesmente pegar um papel, uma planilha e começar a anotar. Eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou emagrecer, eu quero... Não. É você, primeiramente, buscar o Senhor. Sabendo que você é filho, logo você tem coisas a fazer como filho, né? Então, é perguntar a ele o que ele deseja e, assim, buscá-lo. É a identidade e espiritualidade. Essa é o primeiro pilar, é a base invisível. E agora vamos para o segundo pilar. Bom, o próximo pilar, a gente vai falar no próximo segundo pilar, que é a mordomia da vida. E dentro da mordomia da vida, nós temos aí 3 áreas que é de suma importância. A gente vimos agora que a gente precisa ter essa identidade, espiritualidade, né? Tudo começa com a identidade, nós somos filhos adotados, recriados agora em Cristo Jesus para boa obra, entendemos isso, por isso nós temos dons e talentos para cumprir um propósito, entendemos isso, que nós temos essa identidade, temos propósito. Agora podemos sim planejar. E a mordomia da vida ela tem 3 áreas que é de suma importância: finanças, saúde e família. Então são os pilares principais que a gente precisa trabalhar até para o próximo ano. Vamos começar com finanças, mas antes queria ler aqui em Colossenses 3:26, fala assim, que tudo que nós temos como mordomo, nós precisamos fazer não para homens, mas para o Senhor, como se fosse para o Senhor. Né? Não servir a homens, mas para o Senhor. E nós temos essa mordomia cristã. E detalhe, nós precisamos entender essa mordomia porque vamos prestar conta tanto do nosso tempo, como da nossa família, como das nossas finanças e do que nós fizermos aqui nessa terra. Vamos começar com finanças, porque finanças é um assunto muito importante e o próprio Jesus ele nomeou uma potestade, ele disse assim, a única potestade que concorre com ele, não em poderio, porque ninguém é mais poderoso que o Senhor tem um nome que é sobre todo nome, e qualquer nome que venha se nomear o Senhor tem um nome que será e sempre será maior do que qualquer outro nome. Mas ele nomeou essa potestade, faz concorrência com ele no coração humano e não no poderio dele, que é o Deus de Mamon, é o dinheiro. Então ele falou muito mais de dinheiro do que do próprio inferno na Bíblia. Então é um assunto que a gente precisa dar muita atenção. Então finanças, a gente precisa entender que quando a gente vai planejar nossas finanças, tem eu como educador financeiro, então tem uma coisa muito interessante quando se fala de orçamento de base zero. Como é que funciona esse orçamento de base zero? Você pega o teu salário e você vai zerá-lo completamente, não vai sobrar nada, porque você vai dar destino a ele, porque se você não der destino para o seu dinheiro, então ele vai para qualquer lugar. Se você não carimba ele para lá e para cá, onde ele deve ir, então ele vai para qualquer lugar. Né? Então funciona mais ou menos assim. Então você recebeu o salário, então X vai para dízimos, oferta. Y vai para as contas fixas. E o grande lance do orçamento é você entender de quantas contas fixas você tem. Você tem que tirar uma parte para as contas fixas. As contas fixas, geralmente, ela precisa chegar até 60%.
ali do seu salário, por abólico que seja. Então você tem que partilhar aí esses 60% até de contas fixas. E Y, né, tem que ser para o futuro, destinar para o futuro. Aí você consegue construir então esse orçamento de base zero, que não vai sobrar nada. Todo o seu dinheiro vai ser destinado para os propósitos, né? Tanto para a questão do dízimo e da oferta, nós somos crentes, logo entendemos, quando nós entendemos sobre as premissas das sementes, que é a oferta, que é voto, que é o dízimo, que são sementes que nós lançamos nessa terra fértil, chamado Reino do Céu, tem princípios, tem propósito. Depois nós entendemos nossas contas fixas, variáveis, e separamos uma porcentagem, e logo temos o futuro também. Precisamos olhar para o futuro. E aí, então, utilizamos esse orçamento de base zero. Amém? Então é assim que funciona o planejamento quando fala de finanças, nesse ponto de orçamento de base zero. Agora vamos para o outro pilar, também de suma importância, vamos falar sobre a saúde, que é um pilar que muitos deixam muito a desejar. Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Logo, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Deus lá em Gênesis, ele declara assim, depois que aconteceu o dilúvio, então entra toda aquela questão, ele fala para nós, meu espírito não vai contender mais com os homens, por conta disso, então ele vai contender só 12 décadas, ou seja, 120 anos. Mas o ser humano, ele consegue reduzir isso com o quê? Com má alimentação, com estresse, falta de atividade física, não dorme direito, se alimenta mal, logo, né, ele reduz muito esse tempo. Então, tem gente que não tem um planejamento para cuidar da saúde, comer bem, se alimentar bem, e muito menos fazer atividade física. O nosso corpo precisa estar em movimento. A Terra está em movimento. Embora você ache que esteja parado aí na tua casa, por exemplo, você está assistindo essa aula, você acha que você está parado? Não. Está tudo em movimento, só que você não consegue perceber. Mas a própria Terra, a natureza, nos ensina que nós precisamos estar em movimento. Logo, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa dormir corretamente e bem, a gente precisa tirar o estresse também da mente, é de suma importância. E a gente precisa se alimentar, beber água, né? Você já bebeu água, inclusive hoje, né? O bebeu que é refrigerante e água nem chegou à sua boca nesse momento. Então a gente precisa cuidar dessa nossa saúde. O nosso corpo, como Paulo fala, é templo do Espírito Santo. E o único motivo de nós estarmos aqui na Terra, para cumprir o nosso propósito, é esse templo, é esse corpo. Porque se nós não tivermos esse corpo e não tivermos a mente, não vai conseguir cumprir o propósito. E tampouco alcançar as metas e os objetivos que nós vamos planejar durante a nossa jornada. Então é preciso cuidar da saúde. Então isso faz parte do que? Da mordomia da vida, que é o segundo pilar que nós estamos falando. Então é preciso cuidarmos sim dessa questão. E aí a terceira ponto dentro da mordomia da vida é a família. É outra coisa que nós negligenciamos muito. 1 Timóteo lá 5, Paulo é muito claro. Quem não cuida da sua família é pior que o incrédulo, porque negou a fé. E aí a pergunta é, você tem um planejamento para você sair com a sua família? E aí a gente tem que abrir o leque, porque quando se trata de família, é você, a sua esposa. Você tem aquele calendário, aquela meta de todo mês, pelo menos jantar com a esposa, todo mês ir com a família, com os filhos, passear, estar junto. É preciso olhar para esse lado também. Negligenciamos muito, aí depois o casamento dá ruim. O que adianta? A finança está boa, a saúde está boa, mas a família está ruim, os relacionamentos estão ruins, pai, filho, mãe, esposa, cônjuge. Então é preciso alinhar tudo isso para que possamos ter ali uma roda da vida muito centrada e próspera. Porque negligenciando muito ou não sabemos fazer esse planejamento, mas é preciso sempre olhar para essas áreas que está correlacionada uma com a outra. E a gente precisa saber colocar nessa planilha para poder, então, executar ali o planejado. E aí, a parte final é que a gente falou durante toda a semana, dando várias dicas de tudo que a gente está falando aqui. Tem a outra parte que é de suma importância também. Como, então, fazer isso? É o terceiro pilar que vamos ver agora, dentro dessa metodologia de como planejar o nosso 2026 agora para o próximo ano. É o como
vamos executar isso. É a execução, que é a parte fundamental. Porque colocar no papel é muito fácil. Tudo no papel aceita tudo. O problema é a ação depois disso. É o que nós vamos ver agora nesse próximo pilar, que é o pilar do como a gente vai executar isso. Bom, chegamos então agora no terceiro pilar, que é o pilar da como a gente vai executar, né, o nosso planejamento. E outra coisa importante que eu quero compartilhar aqui, o Salmo 37, ele diz assim, 37 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando se fala em planejamento, o planejamento é só para nos dar o norte, nos guiar. Ele não precisa ser engessado, porque as coisas mudam. Tudo muda. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente tem que planejar sim. Como já falamos em Provérbios 16, 3, apresenta os seus planos ao Senhor e Ele vai te direcionar. A gente precisa planejar, mas não precisa ser aquela coisa engessada e ficar preso ao planejamento, que ele pode mudar. A gente precisa estar sensível ao que o Senhor quer fazer. De repente planejou uma coisa, o Senhor está direcionando para outra. Então a gente não pode ficar preso ao planejamento. Ele serve só como um norte. Então como é que funciona o executar? O grande questão, o grande pulo do gato, como muitos falam, está na execução e não na questão como um todo. Primeiro a gente precisa ter a visão, ou seja, a gente precisa ter visão do que nós queremos. Por exemplo, o que eu quero para minha finança 2026 é pagar dívida? Então você já tem que ter a visão do que você quer, qual é o seu objetivo. Eu quero pagar minhas dívidas. Legal. Agora você precisa ter uma meta. Como você vai fazer isso? Então você vai, então eu vou ver quantas dívidas eu tenho, vou escrever da maior para menor ou da menor para maior. Aí você tem que ver a ordem. Aí você coloca, então, eu vou pagar a partir do maior juros. Então você coloca lá. E depois você vai colocar, terceiro passo, como você vai fazer isso? Vai entrar em contato lá para negociar, vai dar uma entrada ou vai esperar passar um pouco mais de tempo, porque existem coisas dentro de quando se fala de dívida, não adianta você simplesmente chegar e fazer qualquer negociação, precisa entender um pouco mais sobre questão do direito do consumidor também. Aí entra outros fatores, mas de maneira pragmática. O exemplo da dívida. Eu quero pagar a dívida. Então você tem a visão. Agora você precisa ter uma meta de como você vai pagar uma dívida. Dizer que uma dívida de R$1.000. Então a meta é pagar essa dívida até 3 meses. Então logo você vai ter que pagar 3 de 330. E aí como é que você vai fazer isso? Então todo dia 5 você parar a primeira quinzena para poder pagar essa dívida. E aí entra outros fatores. O que eu vou deixar de comprar? Vou deixar de sair durante 3 meses para poder quitar essa dívida. Então isso faz parte do planejamento. E aí o grande pulo do gato é você focar no que você precisa fazer e não simplesmente no que está escrito. O que está escrito é o que vai te dar o norte. Mas se você ficar só nisso, você vai acabar procrastinando, alguma coisa acontece, então você não consegue fazer o que precisa fazer. O que você precisa fazer é simplesmente escreveu lá, ir no banco, já deixar lá direto, né? Um Pix direto da tua conta para negociação, para não ter erro, desvio, porque muitas coisas podem acontecer. Mas quando você foca no processo, em realizar, em fazer, aí sim a coisa acontece. E é claro, fazer sempre tá ali vendo, medindo, porque se a gente não consegue medir se a coisa está acontecendo, com certeza a gente não vai conseguir ter a certeza que aquilo vai gerar o resultado. E porventura não consiga, faça o planejamento novamente, mas nunca desista. Então, o grande ponto que a gente precisa entender sobre a execução é focar no fazer e não somente escrever. Você precisa ter a visão, quero pagar dívida. Coloca uma meta. Quanto tempo? E quando vai acontecer? Eu vou pagar essa dívida aqui maior de R$1.000 em 3 meses. Em 3 meses. Então, janeiro, fevereiro e março eu quero concluir isso. Legal. Então, o que eu vou precisar fazer? Então, eu vou precisar entrar em contato lá com o meu credor e depois eu vou colocar direto, tirando da minha conta direto, e depois eu vou dar um jeito aí para pagar, vou fazer hora extra, aí eu vou cortar o meu lazer durante 3 meses para poder concluir essa meta. E focar no fazer isso. Garantir que essa ação vai acontecer, de você fazer a negociação e você colocar lá
no Pix direto, né? Tirar da conta já direto para a conta do credor, uma conta separada para esse propósito. Então, basicamente, e aí serve também para outras áreas da vida, tanto para a família, né, uma vez na semana ou no mês para sair com a família, e também para a saúde. O que você quer perder, ganhar massa, cuidar da saúde, ver a pressão, enfim, cuidar dessa mordomia da vida. É assim que nós fazemos o planejamento. E também não é encher de tarefa. O grande erro, muitas vezes, é querer fazer tudo. Não, eu quero emagrecer, quero ganhar peso, eu quero chegar a isso. É um pouco de cada vez, é um passo de cada vez. Não adianta colocar muita meta durante a semana, porque coisas acontecem. De repente você fica doente, enfim, o trabalho lá exige muito, né? Coisas acontecem emocionalmente falando. Então não adianta ter muita tarefa que você vai ficar sobrecarregado e aí você não vai conseguir realizar, vai ficar frustrado e vai até desanimar. Então coloque poucas tarefas que possam ser realmente executáveis, possam ser smart, possam ser específica, realizável, que assim a gente consegue então planejar, aí ter um bom planejamento para 2026. Bom, eu espero ter ajudado vocês nesse planejamento para 2026. Eu sei que falando muitas dicas das áreas principais da nossa vida, que é a nossa identidade, finanças, saúde, família. Essas são 4 áreas que nós precisamos trabalhar para o próximo ano. São as áreas que é praticamente a base da nossa vida, que vai interferir nas demais. Então, tendo em vista isso, eu criei aqui um planner e gostaria de compartilhar com você. Eu sei que, de repente, você nunca fez um planejamento e gostaria de fazer um planejamento que venha a dar certo, que a gente precisa de clareza, direção e perseverança e disciplina para executar as nossas metas e nossos objetivos. Então, eu criei um planner que eu quero compartilhar. Aquele que deseja realmente ter esse 2026, realmente que vai ter a certeza que vai conseguir alcançar essas metas e objetivos. E como é que vai funcionar? São 4 aulas, vai ser aulas ao vivo, e ao final disso eu vou estar entregando um planner dentro das aulas ali, para que você possa executar essas áreas da sua vida. Você possa ter certeza que a partir daqui eu vou conseguir, colocando ali como é que se faz a meta, como é que tem o objetivo, tudo ali organizado e como você vai planejar e executar, porque não adianta planejar, precisa executar, e as áreas da vida, tudo direitinho, tudo dentro de um plano. Eu vou estar deixando o link aqui, e se assim você desejar, quiser acompanhar, as aulas vão ser ao vivo, vou entregar elas ao vivo. Então, clica aqui embaixo, vai estar o link, você entra lá, vai estar os valores, menos que um preço de uma pizza, para você ter um 2026 alinhado com os propósitos de Deus e melhorar aí as demais áreas da tua vida. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal Tempo com Deus, também na minha página no Facebook, que todo dia a gente tem tratando uma dica, um devocional, falando das coisas do alto, transformando esses minutos em milagres. Desejo para você paz e atitude, que Deus te abençoe grandemente.